escravos pegaram. E os ladrões, o meu Salvador, a cruz levantaram. Como sofreu o meu remédio amor, foi sobre o madeiro. O seu papel ante a obra de Deus, buscando dominá-la pela violência. Pensando ser proprietário da criação, o homem vem explorando os recursos da terra sem nenhuma responsabilidade, como se fossem infinitos, semeando desequilíbrio naquela que é a nossa casa comum, provocando morte e destruição. Jesus é condenado à morte por um tribunal justo e parcial. Movido pela inveja e pelo rancor, cegos pelo pecado, não conseguiam perceber que condenavam à morte o autor da vida. Perdoai-nos, Senhor, porque ainda hoje não conseguimos enxergar a vida divina manifestada na criação. Perdoai-nos, Senhor, porque feridos pelo pecado, ferimos também a obra de vossas mãos. Perdoai-nos, Senhor, porque ainda hoje condenamos a morte e a vida que confiastes ao nosso cuidado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus carrega a sua cruz. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei e, segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Nas Sagradas Escrituras, o dom do Espírito Santo é muitas vezes representado pelo fogo. O fogo de Deus é a manifestação do seu amor. Ele queima, mas não consome. É luz que aquece e ilumina o caminho diante das trevas. Entretanto, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado e o Pantanal vêm sendo consumidos por um fogo que destrói, deixando cinzas e morte por onde passa. Não é o fogo de Deus que gera comunhão, é a vida nova, mas um fogo ateado por ideologias mesquinhas, que mata o que é diferente e sufoca a criação, buscando triunfar sobre ela, pensando em vencer a vida, gerando a morte. Jesus carrega a cruz às costas. Mais do que a madeira maciça da cruz, pesa de carregar os pecados de toda a humanidade. E quanto pecamos, desprezando o amor de Deus que gera vida, escolhemos insistentemente a morte.
chamando por Deus a dar-se sacrifício, o homem escolhe martirizar a criação, movido pela ganância. Tende compaixão de nós, Senhor, e renovai o nosso coração, libertando-nos de toda mesquinhez, e nos leva a menosprezar a terra da qual somos feitos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta estação, Jesus encontra a sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, pois bem dizemos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois, disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. No caminho para o Calvário, o Redentor encontra sua Mãe Santíssima. Uma espada de dor transpassa o coração da Virgem ao ver o seu filho amado chagado e em aparente derrota. Quantas pessoas experimentam hoje o gosto amargo da derrota e do abandono? Na cidade de Maceió, em Alagoas, ao serem obrigadas a abandonar suas casas por causa do afundamento do solo em bairros da capital. Mais uma vez, a ganância serviu de motivação para a exploração desenfreada dos recursos da natureza, sem pensar nas consequências. Quanta injustiça, Senhor, recai sobre pobres famílias inocentes. Quanta dor em ter de abandonar a sua história e o seu lar para tentar recomeçar a vida longe de suas raízes. Concedei-lhe, Senhor, a graça de imitar a Virgem Maria e manter-se de pé junto à cruz com a esperança firme na palavra. Que as famílias de Maceió não se deixem vencer pelo desespero e pelo medo, mas sejam fortalecidas na fé pelo exemplo daquela que é feliz porque acreditou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. O Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. O Pentecostes conferiu à Igreja ardor missionário. Abrasada pelo fogo do Espírito, naquele dia a Igreja manifestou-se publicamente diante dos homens e mulheres, e uma catolicidade de fé foi esboçada de antemão na Igreja da Nova Aliança, a qual fala em todas as línguas, e entende e abraça todas as línguas na sua caridade, superando assim a dispersão de Babel. Faz parte da identidade da Igreja a pregação do Evangelho, dom de Deus. No entanto, o anúncio não significa imposição. Quantas vezes houve colonização em vez de evangelização? O Evangelho e o pão eucarístico implicam comunhão. A Igreja é unidade em um só corpo de Cristo, mas a ação do Espírito permite a diversidade de dons, de ministérios e de culturas. A Igreja busca cuidar do ser humano por causa da sua única e singular realidade humana, na qual permanece intacta a imagem e semelhança com o próprio Deus. Entretanto, quantos erros foram cometidos ao longo do caminho, buscando colonizar e domesticar os povos originários, ao invés de promover conversão que gera vida nova no Espírito. Perdoai-nos, Senhor, por tanta aniquilação promovida e ajudai-nos a contemplar, para compreender, para servir os povos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma, foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados e em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Nota-se hoje o crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades, que se tornam pouco saudáveis para viver, devido não só à poluição proveniente de emissões tóxicas,
mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte e à poluição visual e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando energia e água em excesso. Há bairros que, embora construídos recentemente, representam-se congestionados e desordenados, sem espaços verdes suficientes. Não é conveniente para os habitantes deste planeta viverem cada vez mais submersos de cimento, asfalto, vidros e metais, privados do contato físico com a natureza. Em alguns lugares rurais e urbanos, a privatização dos espaços tornou-se difícil o acesso dos cidadãos à área de especial beleza. Em outros, criaram-se áreas residenciais ecológicas à disposição só de poucos, procurando-se evitar que outros entrem e perturbem uma tranquilidade artificial. Muitas vezes, encontra-se uma cidade bela e cheia de espaços verdes e bem cuidados em algumas áreas seguras, mas não há áreas menos visíveis onde vivem os descartados da sociedade. Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. A criação é um convite sublime à contemplação e à oração, ao encontro com Deus, nas suas formas, nas suas cores, na sua luz, nos levam a dirigir o pensamento a Deus e fazem crescer em nós o desejo de chegar à fonte de toda beleza. No entanto, o ser humano tem acabado com tudo, tem destruído a beleza do mundo. Tende compaixão de nós, Senhor, porque parecemos incapazes de contemplar as obras de vossas mãos e de proclamar como São Francisco: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, se sabemos sempre. Amém. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz revistes o mundo. Seguia Jesus uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? A deterioração do meio ambiente e a sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. São sempre eles os mais pobres e os mais vulneráveis que mais sentem os efeitos da degradação e do abuso da exploração humana sobre a criação. No entanto, embora sejam as maiores vítimas, os que têm menos têm voz e força política. Quando finalmente entram em pauta nos debates, geralmente são tratados como parte dos danos colaterais. Na concretização das soluções dos problemas, são deixados em último lugar. Ao contemplar, Senhor, o vosso sofrimento, é impossível não recordar os homens e mulheres que mais sofrem, que vivem à margem da sociedade quase como figuras invisíveis. Ajudai-nos, Senhor, a sempre os enxergar e consolar em suas dificuldades com gestos concretos de amor e de caridade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
amonestação, Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus disse: Vós ficaste comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não desfaleça e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Ainda que algumas pessoas tentem negar, os sinais das mudanças climáticas são evidentes e impossíveis de serem escondidos. No Brasil, sobretudo no último ano, as notícias de desastres provocados por enchentes ou pela seca tornaram conta dos noticiários. Quantas famílias perderam tudo vitimadas destes fenômenos? Infelizmente, tendem a se tornar cada vez mais recorrentes e são fruto da ação humana, devido à grande emissão de gases com efeito estufa na atmosfera. A esmagadora maioria dos estudiosos do clima defende esta correlação. Infelizmente, a crise climática não é propriamente uma questão que interesse às grandes potências econômicas, preocupadas em obter maior lucro ao menor custo e no mais curto espaço de tempos possíveis. Amado Redentor, quanto tempo mais a humanidade seguirá trilhando o caminho da destruição? Com o coração tomado pelo pecado, o ser humano seguirá menosprezando o cuidado com a criação e promovendo a queda da humanidade. Ajudai-nos, ó bom Jesus, a superar a mesquinhez das nossas atitudes e a olhar com carinho para aquela que é a nossa casa comum. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela terceira vez prostrado, pelo peso arrancado, os pecados e da cruz, dos pecados e da cruz, pela Virgem gloriosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, É despido de suas vestes. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. porque pela vossa Santa Cruz revistes o mundo. Os soldados repartiram a roupa de Jesus em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumprirá a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. O mundo parece também estar à beira de um colapso sociopolítico. Na Ucrânia, no Líbano, no Irã, em Gaza e em tantos outros lugares. A violência tem ceifado vidas e expulso de seus países pessoas inocentes, entrunados pela guerra.
desesperados, atravessam mares e desertos para chegar a uma terra onde viver em paz e segurança. Muitos ansiosos por uma terra tranquila e estável, outros tantos obrigados enfrentam rotas migratórias que hoje são frequentemente marcadas por travessias de mares e desertos, que para muitos demasiadas pessoas acabam por ser mortais. Quanta dor, quantas vidas despedidas de sua humanidade. O órfão, a viúva e o estrangeiro são os pobres por excelência que Deus sempre defende e pede para defender. Entretanto, não bastasse a violência e o terrorismo aos quais foram submetidos em suas pátrias, os imigrantes ainda lidam com a violência da nossa indiferença e falta de compaixão, muitas vezes alimentadas por ideologias políticas que falam mais alto do que a caridade cristã em nosso coração. Esquecemos-nos, Senhor, de que tudo o que fizemos, o menor dos irmãos, é a vós que faremos. Tiveste fome e não vos demos de comer. Tiveste sede e não vos demos de beber. Eres um imigrante e não vos recebemos. Senhor, piedade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Suas vestes despojaram, ao chorado e pisado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Quarta estação, Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz revistes o mundo. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho e aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Aqueles que detêm o poder sobre a economia em todo o mundo buscam sempre justificar a necessidade da manutenção do modelo econômico atual. Nele predominam a especulação e uma busca de ter receitas financeiras, que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. No entanto, em um mundo caminhando para o colapso, mais do que nunca é preciso corrigir os modelos de crescimento incapazes de garantir o respeito pelo meio ambiente, o acolhimento da vida, o cuidado da família e a equidade social, a dignidade dos trabalhadores e os direitos das gerações futuras. Senhor Jesus, a dignidade humana vem sendo sepultada por uma economia que corrói, desfigura, fere e mata. Ajudai-nos a estudar e pôr em prática uma economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não devasta. Amém. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa gratidão a todos pela participação e convidá-los para no próximo domingo a caminhada penitencial para a comunidade Mata Velha, saindo às 4 horas da manhã da nossa igreja matriz, encaminhada em oração. Lá teremos missa, após a missa, um café partilhado na Capela São João Batista. Quem puder levar algum alimento para ajudar, será bem-vindo. E no final da missa, haverá os transportes para trazê-los até a cidade, porque as missas da Igreja Matriz serão mantidas nos horários normais. E na próxima sexta-feira, a penúltima via sacra para esse tempo propício da Quaresma, nos preparando para a Semana Santa. Um aviso de utilidade pública. Se alguém, do jeito que tem gente boa, tem gente que não presta. Tem gente que faz o mal a todo mundo e se faz inocente. Se alguém em meu nome ou através do meu número de telefone pedir algum dinheiro ou alguma coisa a qualquer um de vocês, não é o padre. Eu não peço dinheiro às pessoas. O que eu peço é para a igreja. Tem alguém que está usando tanto o meu nome como o meu telefone, o meu número de telefone, para esse tipo de serviço diabólico, pedir às pessoas dinheiro. Não é o padre, não façam isso. Se alguém chegar, pode denunciar, porque essa pessoa está usando o nome do padre para fazer o mal a gente boa, a gente que tem bom coração e que tem boa vontade, tá bem? É um aviso para todos. O Senhor esteja convosco, que desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos levar a cruz de volta para a igreja, né? Homens, coragem.